Continuando do tutorial anterior, onde o Rafael tratou dos conjuntos viários para situação urbana, vamos agora falar da situação rodoviária. Então, repassando, o comando se encontra aqui. E, por exemplo, com essa opção de 2 pontos, guia, eu dou simplesmente 2 pontos na tela. Desenho meu conjunto, altero divisões, altero elementos. Beleza. Agora, que nem eu falei, a gente quer tratar da situação rodoviária. Então, para isso, eu vou aqui nos eixos. Eu vou carregar o eixo que vem de exemplo no CapCAD. E aqui em pista e faixas, eu vou escolher pista de um sentido. Vou colocar 7 faixas para ficar bem representativo. Apenas isso e vou dar criar. Você vai ver que ele vai criar uma pista aqui simples com 7 faixas, tá? Para a gente poder dar uma treinada aí. Agora a gente vai escolher a opção eixo e ponto. A gente vê que a gente está usando o eixo ativo, ou senão a gente podia selecionar um eixo na hora. Vamos simplesmente clicar num ponto próximo aqui, ele já vai puxar para o eixo, já com a minha última configuração. E eu posso alterar, eu quero no caso a largura, eu quero que seja maior. Então, como eu posso fazer? Eu posso selecionar o width da polyline, ele vai entender. Se eu pegar essa polyline aqui que representa a pista. Outra maneira é com essa opção. Ele vai dar a opção de selecionar nearest e perpendicular na sequência. Então é interessante para a gente... eu quero esse ponto aqui, a esse ponto, ele já pega na sequência. Não precisa ficar dando o snap. Bom, mas no caso aqui eu quero 7 faixas, simplesmente escolho aqui. Quero que seja tudo seta à frente. Quero que essa seja a esquerda, depois a próxima frente à esquerda. Aí vou alterando, né? Aquilo que a gente já viu. Aqui seta à direita. Eu posso deslocar esse conjunto aqui transversalmente. Então ele está andando aqui, ó. Se eu precisar fazer algum ajustezinho, vou voltar para o 0. Ou também longitudinalmente, então ao longo do eixo, né? Então ele vai andar para lá e para cá. E agora o que é o mais interessante aqui, vou até recriar ele aqui próximo da curva, tá? Que a gente pode dar agora, trabalhamos o conjunto transversalmente, agora a gente vai trabalhar ele longitudinalmente. Então, tem as distâncias recomendadas do CONTRAN dos conjuntos de seta, como eles devem ser distribuídos. A gente tem alguns presets aqui, eu vou simplesmente clicar para te mostrar que ele criou aqui. Ele deu uma distância de 45, como está aqui, e a segunda distância de 30, tá? A gente vê que ele também cotou. No caso, estou usando o estilo ativo aqui para fazer as cotas, ele cotou os dois conjuntos. E agora, como é usual no CapCAD, a gente pode fazer modificações dinamicamente. Se de repente eu não quero esses valores aqui, quero mudar, eu posso ver como ficam as outras opções aqui. Você vê que ele já vai mudando para a gente. A gente pode resetar também o conjunto. Tentar outro valor aqui. Colocar um terceiro valor aqui também. Tá. Vou tentar algum outro valor aqui de novo. E eu posso inverter. Se eu quisesse que esse que é a minha referência, ele seja o último. Então, a gente pode aqui inverter as distâncias. Ele inverteu. E no caso, eu preciso inverter também os valores, que é esse botão aqui. Então, fica certo aqui agora. Vou fazer um outro exemplo aqui. Agora com números. Ele tem um preset para números. Se a gente voltar para transversal agora, o que a gente quer definir aqui? A gente quer fazer a numeração. Numerou, tá? No caso, as legendas são criadas dinamicamente, tá? A gente pode escolher a altura da legenda aqui. Ok? Eu posso digitar valores aqui que ele vai entender. E vai criar legendas dinamicamente também. Então, só para a gente ver aqui, ó, foi criado na hora. E também, que nem naquele caso, a gente pode trabalhar isso aqui longitudinalmente agora. Eu vou limpar, vou digitar uns valores. Que eu pressiono Enter, você vê que meu conjunto foi facilmente criado aí, seguindo o eixo. E como é de costume no CapCAD, com o comando SD, seleção deleta, a gente pode deletar os conjuntos que a gente fez depois de prontos.
Então a gente deleta as cotas e os elementos de uma vez com esse comando, ou seleciona com SE, seleciona entidade. Você vê que clicando em uma a gente pega o conjunto todo. Isso é bem característico do CapCAD em todos os comandos. E só complementando, a gente tem aqui 4 campos que a gente pode pôr nossos valores, mas se a gente precisar de mais, a gente pode vir aqui no modo texto e a gente pode ir digitando valores quantos a gente quiser. Pressionando Enter, ele já faz aí a distribuição para a gente. Vamos trabalhar um caso aqui, se a gente quiser inserir um de preferência aqui, por exemplo, a gente podia vou criar um eixo aqui auxiliar, vou escolher eixo e ponto, na verdade agora eu quero o eixo, selecionar o eixo, tá? Selecionei, daí vou aqui em transversal, escolho de preferência, apenas uma casa, tá? E está aí desenhado. Aí podia trabalhar longitudinalmente, né? Posso digitar valores aqui e tal. Valores negativos. São opções que a gente tem aí para enriquecer o nosso arsenal de possibilidades de trabalho.